Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. São muitos os assuntos incluídos na pauta do Pampa Debates. A Câmara dos Deputados aprovou às pressas projeto que garante dinheiro público para campanhas eleitorais. O Senado hoje também, mais urgentemente ainda, confirmou o que foi aprovado ontem. A pergunta é, os candidatos merecem o dinheiro público para as campanhas? O governo Sartori vai vender ações do Banrisul para socorrer o Caixa do Tesouro do Estado, que está quebrado. Essa é a melhor solução? A defesa de Temer, os advogados que compõem a defesa do presidente Michel Temer, eles comparam o Rodrigo Janot a pistoleiro de conduta imoral, dizendo que ele articulou a delação da JBS para criminalizar a política. Quem concorda, quem discorda? Perguntas que serão feitas aos participantes deste espaço da TV Pampa. Aqui estão o médico Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o advogado Eduardo Krause, o brigadeiro Raul Dias e o procurador de Justiça Daniel Rubim. Então, começamos com a votação às pressas do projeto que garante dinheiro público para as campanhas eleitorais. Os candidatos merecem isso? Doutor Paulo Argolo Mendes. Certamente não nesse volume e feito dessa maneira. Em torno de 2 bilhões de reais. Sem contar o fundo partidário. Sim, fundo partidário é uma conta à parte. Fora o fundo partidário. Eu acho que se nós decidimos que é muito perigoso permitir que as empresas privadas doem dinheiro para a campanha, e nós já vimos o que aconteceu com o Odebrecht, com a AES, com o JBS, etc., eles vão apresentar a fatura depois, vão cobrar pela doação que fazem. E a campanha necessita algum gasto para esclarecer as pessoas, né? Eu sou a favor de que haja algum financiamento. Certamente não para termos entrevista de pessoas na rua, declarações de artistas, musiquinhas e não sei o que. Não, um espaço destinado a que as pessoas apresentem o seu projeto. Acho que isso é correto, que as pessoas devem apresentar seu projeto, que o eleitor deve ter conhecimento disso e votar de forma consciente. Então, em princípio, acho que é melhor o financiamento público do que privado. Porque o público vai para todos e o público não cobra a fatura. O privado é dado por algumas empresas que cobram caro depois. Agora, certamente não nesse volume e votado dessa maneira, assodada. Olha, e sem discussão adequada. Acompanhei a sessão plenária da Câmara dos Deputados ontem. Olha, nada contra os botequins de fim de linha, mas a linguagem, o comportamento, as reações, de envergonhar. De envergonhar. E a votação foi por bancada, não foi voto nominal que pudesse constar no painel. Então, achei isso muito estranho. Por que não houve a votação individual e sim o voto... Cada líder de bancada ia ao microfone e dizia voto a favor, voto contra. Bom, eu pergunto, Eduardo Krause, com toda a sua experiência na área política, presidente da Fundação Ulisses Guimarães aqui no Rio Grande do Sul, acha que o financiamento público vai brecar, vai frear o financiamento privado? Isto é, o Caixa 2? Nenhum nem outro. Eu não vou dizer que sou um técnico, eu sou um advogado aí vinculado à área empresarial e à área do direito administrativo. E há uns anos atrás, no primeiro livro de regulação, eu escrevi, o livro não presta muito, mas eu escrevi uma frase que eu guardo até hoje, onde eu dizia que a captura está vinculada ao caráter daquele que está investido na função pública ou privada.
Se tu tem caráter, tanto faz de onde vem o dinheiro. Se tu não tem caráter, também tanto faz de onde vem o dinheiro. Repita para nós essa frase aí que gostei muito. A captura está vinculada ao caráter daquele que está investido na função pública ou privada. Isso eu quero dizer o seguinte, aquele que tem caráter, ele pode andar com pouco, muito dinheiro, mal acompanhado, bem acompanhado, ele vai perseverar no caráter dele. Nós temos que ser bem concretos. Esse é o congresso que está aí, eu não vou avaliar ele. Esse é o congresso que vai ficar até janeiro de 2019, que tem as eleições no ano que vem, depois tem a transição no início de 2019. Nós vamos conviver com esse congresso, quer gostemos, quer não. Eu não me surpreendeu a decisão que foi tomada, porque ela é fruto da natureza dessas pessoas que estão aí, que enxergam a política desta maneira. Pagar com recurso público ou pagar com recurso privado, eu devolvo aos cidadãos que vão votar o ano que vem. Quem sabe aplique a experiência de ver quem tem caráter e quem não tem caráter. O dinheiro, para mim, é irrelevante. Se ele for mal aplicado, é o que nós estamos vendo por aí. Brigadeiro Raul Dias, olha, tantos e tantos projetos encalhados no Congresso Nacional não andam e projetos que influenciam na vida das pessoas. E este projeto para a criação do Fundo Público, do financiamento público, votado às pressas ontem de noite, a sessão terminou por volta das 10h30, e hoje pela manhã o Senado, com rapidez, foi a votação a jato. Referendou tudo. É porque houve uma pequena modificação e teve que voltar ao Senado. De qualquer modo, quando é para atender o interesse dos senhores parlamentares, é tudo a jato, né? Menos o Lava. Menos o Lava. O resto tudo é a jato. Tudo é a jato. Burdi e os nossos telespectadores, eu tenho uma visão muito própria, embora eu possa pedir vênia ao meu amigo doutor Argolo, porque eu acho o seguinte, essa história de dinheiro para a campanha, o que foi feito, o problema não foi a doação de dinheiro, o problema foram os crimes que foram cometidos. Exatamente. E aí vai muito na linha do doutor Krause. Ou seja, houve a formação de uma quadrilha real. As pessoas foram condenadas já por isso. Muitas pessoas. Tem mais de 100 pessoas condenadas no processo da Lava Jato. Então, houve realmente uma quadrilha que se apossou do Estado brasileiro, que se mancomunou com o que de pior há em termos de empresariado. E você sabe, eu fui coordenador do Condefesa da Fieg durante alguns anos, e eu posso dizer, o empresariado não é o bandido. Embora possa existir bandidos dentro do empresariado, como em qualquer lugar, inclusive nas Forças Armadas. Então, eu vou muito. E o que acontece com isso? O dinheiro não é público. O dinheiro está sendo tirado da senhora, do senhor, meu, teu, de nós todos. E está sendo deixado de aplicar onde nós precisamos. Em segurança, em saúde, em infraestrutura. É muito dinheiro. Quem quiser fazer política, que faça política, certo? E faça com os seus correligionários. Agora, a doação, ela pode existir, eu não vejo problema algum em existir. O problema foi justamente a quadrilha que se apossou do Estado, a institucionalização do crime. Isso aconteceu, isso é um fato. Então não é o problema, não vem em si do dinheiro público ou do dinheiro privado. Vem aí sim do caráter que não houve, certo? Dos princípios que não foram observados. Essa é a minha visão. Procurador de Justiça Daniel Rubim, seja muito bem-vindo ao Pampa Debates, é a sua primeira participação. Obrigado. E nós agradecemos muito por o senhor ter aceito o convite. Eu lhe pergunto, como é que o senhor acredita que, sobretudo nas áreas de periferia, das grandes cidades, que tem tantos problemas que nós conhecemos, como é que vão receber esta determinação, o projeto de lei já aprovado, determinando recursos saídos do Tesouro Nacional para financiar as campanhas? Dentre
um percentual será retirado das emendas parlamentares. Eu sempre fui contra as emendas, porque eu acho que é uma moeda de troca do Executivo com os parlamentares. Eu condeno. De qualquer modo, é uma tábua de socorro. É um pontilhão que o parlamentar leva a uma cidade distante, é um puxadinho na escola primária, na escola fundamental, uma melhoria no centro de saúde, é mais uma ambulância. É desse dinheiro que será parcela deste fundo. O senhor acha que a população vai aceitar ou vai reagir de um modo contrário? Vai receber muito mal. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Vai receber muito mal, né? Em primeiro lugar, que eu acho que não existe financiamento público de campanha, porque não existe dinheiro público, né? Todo o dinheiro, ele é privado. O Estado arrecada das pessoas físicas e jurídicas. Então, não existe dinheiro público e, portanto, não existe financiamento público. Isso é um carimbo que se bota numa situação para dizer que o dinheiro não sai do bolso das pessoas. Todo o dinheiro do Estado sai do bolso das pessoas. Então, não existe investimento público. Eu também não sou brigadeiro contra o financiamento privado, e eu acho que o financiamento privado de campanha ele não acaba porque votaram uma lei. Ou algum de nós acha que um Wesley Batista, embora seja uma minoria, que um Marcelo Odebrecht, que um Ike Batista da vida não vai continuar financiando campanhas e agora de uma maneira pior ainda, por debaixo do pano, obrigatoriamente pelo Caixa 2. Obrigatoriamente pelo Caixa 2. Na verdade, isso aí incentiva mais ainda que as doações de campanha se façam nas sombras, né? Naquela situação pouco transparente. Então, eu vejo isso como um retrocesso. Eu acho o seguinte, o sujeito quer ter um partido político, muito bem, venda a sua ideia, venda a sua ideologia, venda as suas convicções e vá no mercado. E o empresário que concorde com aquela ideia, faça o financiamento, ou a pessoa física. Eu acho que tem que ter algum limite, também não pode milhões e milhões, porque isso pode causar um certo desequilíbrio, mas, inclusive, parece que tem um partido que não aceita o financiamento público e que se sustenta com as doações dos seus simpatizantes. Eu acho que tinha que ser isso. Mas nós temos um grande problema por trás hoje, que é a quantidade de partidos políticos que nós temos no Brasil. O Brasil é ingovernável. E isso é um sistema que alimenta a corrupção. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, está aqui o doutor Cláudio, advogado, o Congresso votou uma lei estabelecendo cláusula de barreira, há mais ou menos uns 10 anos 2005. Atrás. Isso, um pouco mais de 10 anos. E o Supremo entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, julgando contra a legem, declarou a inconstitucionalidade da lei, que não era inconstitucional. Então, hoje você tem... Quantos partidos tem no parlamento? 30. Como é que governa? No parlamento, 28. Como é que governa? E tem mais de 50. E todo dia estão sendo criados novos partidos, porque os partidos, especialmente os que não têm representação nenhuma, mesmo sem representação, eles recebem do fundo partidário. Então, criar um partido virou um negócio hoje no Brasil. Eu ontem fiz referência na coluna que publico no Portal do Sul e do Jornal do Sul a 4 grupos que defendem o retorno da monarquia, 4 grupos querendo, em vez de se unirem, eles ficam separados e querem registrar. É só conseguir as 500 mil assinaturas, o que não é difícil num país continente. Doutor Argolo, só quer fazer eu queria fazer um comentário seguinte. Se a gente tomar por esse lado, assim, o fato de proibir que as empresas financiem os deputados para que eles representem os interesses delas, empresas, porque vamos falar a verdade, é isso. Quando eu financio um deputado, é para que ele defenda o meu interesse, não é para que ele defenda o teu. Eu não vou financiar deputado que financia o teu interesse contra o meu. Eu financio aqueles que se comprometem com os meus interesses. Agora, vamos dizer, é verdade, isto não vai acabar com as doações, inclusive de Caixa 2, etc. O Código Penal não acaba com a infração, nem acaba com o homicídio. Sim. Poderíamos dizer, não adianta ter Código Penal. Continua havendo homicídio apesar de haver Código Penal? Não, temos que pôr um freio. Temos que pôr um freio. Pelo menos uma legislação que diga, olha, tem limites, isto não pode,
E sempre vai haver alguém que comete uma ilegalidade. Mas não fazer terra arrasada e dizer tudo pode e cada um que financia o deputado que mais lhe aprover e que mais lhe for útil. Isto é ruim para o conjunto da população. É mais ou menos o seguinte, eu sou empresário, eu vou dar dinheiro para um partido comunista? Para alguém que quer me destruir? É claro que não. Evidente que não. Mas o que a Operação Lava Jato revelou é que empresários era outra coisa. Financiam para vários partidos. Sim. Para vários partidos. Colocam tudo e depois cobram, porque eles faziam exatamente isso. Evidente. Não havia uma doação por princípios, não havia uma doação por ideologia. Isso não existe. Havia sim aquela doação para o cometimento do crime. A intenção era essa, não era outra. Era o cometimento do crime, era a intenção. Bem, então nós estamos aí diante de um novo quadro, de uma nova situação, claro. Financiamento público, 2 bilhões de reais que serão extraídos do Tesouro Nacional para que suas excelências, os candidatos, façam campanha e aí, né, dando oportunidade a que os demagogos, com o dinheiro dos nossos impostos, saiam Brasil afora. Hotéis 5 estrelas, jatinhos, isso aí eles vão querer continuar utilizando. Aliás, esta verba que os deputados e senadores recebem para utilizar da maneira que achem melhor, já é um golpe baixo contra aqueles que estão se candidatando pela primeira vez. Sim. Porque nós dois estamos nos candidatando pela mesma região. Nós dois somos candidatos de Pelotas. Eu sou deputado, faço uma UTI nova no hospital. Ele é candidato, não faz nada. Eu vou lá e digo, olha o que eu já fiz por vocês, com o dinheiro de vocês, porque não foi com o meu. E ele não pôde fazer porque não teve acesso ao dinheiro de vocês. Então, isto já é uma forma de os que estão eleitos se preservarem e se perpetuarem. É verdade. E só um complemento. Eu só vejo uma saída para nós realmente reduzirmos drasticamente o custo da campanha. Só tem uma saída. É o voto distrital só. Voto distrital. Em que você vai fazer a campanha dentro do seu distrito, é quase que uma campanha boca a boca, face a face, olhando nos olhos do teu eleitor. Essa que é a... Rio Grande do Sul, só para exemplificar, o Rio Grande do Sul seria dividido em 25 distritos, um conjunto de municípios, regiões, na verdade. Sim, regiões. Eu acho que o termo distrital não configura tanto quanto a palavra regional. Divide em região e cada região são 55 deputados, seriam talvez 55 regiões, cada região. Isso aproxima também o eleitor do candidato, o candidato do eleitor, facilita a fiscalização. Né? O argumento dos que são contra o voto distrital ou regional é que eles se tornariam vereadores na Câmara, na Assembleia Legislativa, não teriam a visão do Estado. Bom, mas hoje, mesmo com a visão do Estado, a Assembleia não tem uma outra questão, que é o seguinte. Se eu tenho a possibilidade de eleger 50 pessoas, eu tenho a possibilidade de eleger alguns da minoria. Agora, se eu dividir em 25 regiões, em cada região, vamos dizer que o partido majoritário é o partido A. Então, na região 1, ganha o partido A. Na região 2, ganha o partido A. Na região 3, em todas as regiões vai ganhar o partido A. Agora, se votarmos em 50, alguns votarão do partido A, outros votarão do partido B. Eu vou permitir às minorias que se façam representar. Se eu tiver a possibilidade ou se tiver a situação em que cada região elege uma pessoa, aquele partido que for majoritário vai eleger todos. Nós teríamos todos os representantes de um mesmo partido, o partido mais forte. Vamos supor, há um tempo atrás o PMDB era o partido mais forte. Certo. Aqui no Rio Grande do Sul era o mais forte. Se tivéssemos o voto distrital naquela ocasião, todos os deputados federais do Rio Grande do Sul seriam do PMDB. O CREMERS intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde no Estado. Entre as cidades vistoriadas estão
Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultando em condições inadequadas de trabalho aos médicos e de atendimento à população. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vamos a um outro assunto. O governo Sartori vai vender ações do Banrisul para socorrer o Caixa do Tesouro do Estado, que está quebrado. Essa é a melhor solução? Borde, se me permite, se eu estivesse na posição do governador, eu venderia o Banrisul completamente. Completamente. A única situação que tem que ter um pouco de cuidado é para que a eventual venda do Banrisul, o dinheiro advindo disso não vá para despesas correntes, porque senão dali a pouco termina. O senhor pode ter certeza que vai, absoluta que vai para pagamento de folha, pagamento de fornecedores, prestadores de serviços. E daqui a 6 meses não temos nem o banco, nem a solução do problema. Se for assim... Aliás, como foi no governo Ieda. Foi. O que resultou Era para ter sido criado um fundo e ao final do governo parece que tiraram do fundo e investiram em estradas, o que é equivocado. Mas eu não consigo compreender, Borde, que num Estado que atrasa o salário de professores, servidores, brigadianos e demais servidores, que você tenha um banco que valha tanto, é como você ter uma Ferrari na garagem e a família está passando fome. Então, se o dinheiro da venda do Banrisul for usado de maneira estrutural para recuperar as finanças do Estado e daqui a algum tempo, 1, 2 anos, as coisas se encaixarem e nós termos pelo menos um fluxo de caixa razoável, me serve. Agora, se realmente vão vender para gastar em 6 meses, bom, aí realmente fica difícil. O que nem 6 meses vai dar 2 folhas de pagamento, 2 folhas mensais. Eu escrevo hoje na coluna do portal do Jornal do Sul que as soluções propostas pelo governador Sartori seguem o modelo clássico de pôr mais dinheiro em caixa. A sua equipe só vê alternativa aumentando a coluna da receita, que costuma ser uma solução temporária, como o senhor bem apontou. Não atenta para a despesa, onde se acumulam erros e omissões porque faltam critérios e há desperdícios excessivos. Então não adianta olhar só para o crescimento. Vamos aumentar imposto. Imposto não dá mais. E não dá mesmo, né? Então vem disso. Quando terminarem, não tem mais o que vender. O que vai acontecer com esse Estado? Bom, eu vou polemizar um pouco. Eu sou aposentado, sou servidor, tenho conta no Banrisul, acho que há uns 40 anos. Não tem nada para reclamar do Banrisul, como não tem nada para reclamar de banco nenhum. Eu acho que eu ia ser o Joãozinho do Passo Certo, mas toda a Assembleia, historicamente, desde o governo Brito, discute manter ou não manter o Banrisul. Eu só tenho um ponto de vista. Eu, como uma pessoa física que tem conta num banco, qualquer que seja o banco, a minha pequena poupança me dá 0,6. Se eu precisar do banco, ele me toma 2, 3, e se eu usar o cartão, o cheque especial, e o senhor que está me ouvindo usar também, nós vamos pagar 14. Eu não sei para que serve o banco. Qual é o benefício que ele dá para os gaúchos? Porque ele financia, porque isso e aquilo, qualquer banco faz. Não quero polemizar, porque, enfim, tem uma família de bancários aí que é vinculada ao Banrisul, que é qualificada, Mas será que o Estado do Rio Grande do Sul tem que sustentar um banco? Eu prefiro sustentar uma creche, uma atividade social, um projeto escolar, um projeto de segurança pública, não um projeto de banco. Mas não é um banco deficitário. Não é um banco deficitário. Não pode ser, né? Tem a folha de pagamento do Estado. Mas então, o que eu estou dizendo, o sindicato, eu ouvi isso da origem. O banco estava deficitário por um processo de, vamos dizer assim, de talvez má gestão, ou pelo processo inflacionário, ou por N processo no governo Brito, quando o Estado do Rio Grande do Sul entendeu que naquela renegociação da dívida, um pedaço, ou 0,5, ou 0,6, ou 0,7 da renegociação da dívida, ia para levantar o banco. Isso foi uma visão coletiva de toda a Assembleia e do governo. Quem é que pagou aquilo? Todos os gaúchos. Eu preferia pagar a minha parte numa creche.
preferia pagar a minha parte, a minha como cidadão, porque o dinheiro saiu de lá. Eu acho que o nosso e o banco problema... de lá para cá está muito bem, obrigado, mas o que sustenta ele é uma folha de pagamento enorme. Mas o nosso problema não é o Banrisul. O nosso problema é outro. É que 45% de toda a arrecadação desse país é usada para pagar juros da dívida bancária. Esse é o nosso problema. E se tu me permite, Borges, E somos nós que pagamos. no primeiro trimestre desse ano, o Brasil estava com crescimento negativo, 14 milhões de desempregados, inflação, as pessoas tinham medo de comprar no crediário um jogo de estofado, porque não sabia se no mês seguinte já está empregado para poder pagar aquela prestação. Quando o Brasil está nesta situação, o Banco Bradesco tem o maior lucro da sua história. E o segundo maior lucro da história de todos os bancos no Brasil desde o Império. Alguma coisa está mal. Mas, e não é o Banco do Brasil. Alguma coisa está mal e não é o Banco do Brasil. Não é o Banco do Rio Grande do Sul. Com um déficit de 179 bilhões, que foi o déficit do governo federal do ano passado, você tem que financiar essa dívida, de alguma maneira. Alguém tem que você comprar financia indo ao mercado. O mercado olha o tamanho da dívida, estabelece, para financiar essa dívida, eu cobro tanto. Está certo. O seu raciocínio está absolutamente correto. Eu vou voltar um pouquinho só na história. Mas antes, lembrando que as equipes de fiscalização do CRMV-RS rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul surgiu em 1928. O governador do Estado, então chamado presidente do Estado, era a denominação da época, era Getúlio Vargas. E fez isso porque o Banco do Estado de São Paulo estava numa ascensão muito grande, começou a tomar um pouco dos investimentos do Rio Grande do Sul e o setor primário precisava de recursos, de financiamento. Surgiu aí o Banrisul. E o Banrisul foi ótimo à época, e a época que eu digo desde a sua fundação até 1992, quando a ministra era Zélia Cardoso Melo, quando o Estado, diante de qualquer aperto, ia lá pegar o dinheiro do Banrisul. Na famosa Operação Aro, que era a antecipação de receita orçamentária. Que foi proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tomava o dinheiro do Banrisul e o dinheiro que entrava de impostos através do Banrisul, ou da rede bancária, ia diretamente para a conta do Banrisul até que se equilibrasse. No momento que isso foi proibido, então começou, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul começou a competir com o mercado e hoje compete. Agora, em 1997, quando houve a famosa renegociação da dívida, o banco estava com um déficit. Exatamente. Que foi renegociado no famoso PROES. Enquanto todos os outros estados, Banco do Estado de Santa Catarina, Paraná, Banerje, 5 bancos de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, todos foram para o brejo, todos foram privatizados. O nosso banco resistiu, mas nós estamos pagando. E vê o Rio de Janeiro como está bem agora, graças à privatização do seu banco, o Rio de Janeiro resolveu seus problemas. Brasis, que são o Rio de Janeiro é um exemplo de que privatizar o banco não levou a lugar nenhum, né? O único banco público é o Banco do Estado. Eu não tenho nada contra o banco, muito antes pelo contrário. Agora, será que nós somos o único Estado que temos visão sobre a economia do sistema financeiro? Os outros todos estão errados. É isso que eu fico me perguntando. Eu não sou do ramo. São Paulo também não tem banco público e sozinha é a 7ª economia do mundo. Vemos então que o banco público não é o que decide se a economia vai bem ou vai mal. Não é a existência do banco público. Um outro problema da área do Estado, que se vincula a alunos e professores, é a greve do magistério, que é também uma longa história. A primeira greve que estourou foi em março de 1979. Amaral de Souza, recém tinha assumido o governo, não deram
nem tempo para ele respirar. Zilatota, Zilatota era presidente do Centro dos Professores. Estourou a primeira. E desde então, quase que anualmente, as aulas paralisam, os pais têm problemas, né? A mãe trabalha, o pai trabalha, onde deixar o filho. Além da perda do período de aulas e da tal de compensação que, cá para nós, né? Feita às pressas, debilita a aquisição de conhecimentos. Passados, estamos chegando perto de 30 anos de uma crise. Ela é insolúvel, não tem jeito. Olha, e eu fiz essa pergunta para todos os candidatos, pelo menos nas últimas 5 eleições. Qual é a saída? Ninguém me respondeu. Os senhores arriscam uma saída para essa crise de um caixa cada vez mais debilitado, que agora não paga mais em dia, os professores ganham pouco, não há parâmetro para ver se esse sistema de ensino, a distribuição de professores é adequada para o número de alunos e todo mundo vai empurrando com a barriga. Mas eu acho que chegamos num momento perigosíssimo porque o ano letivo está correndo risco. Tem alunos que se prepararam durante anos e anos, querem fazer o vestibular e agora, sem aulas, correm o risco de perderem um ano. E agora tivemos a notícia de que a Secretaria de Saúde não vai ter dinheiro para repassar os hospitais. Isso que é um outro absurdo. Esta é outra situação da maior gravidade. Quer dizer, os hospitais já vivem em crise, as prefeituras já não suportam mais colocar dinheiro onde devia estar dinheiro do Estado. O governador, com todo respeito, o governador não diz a verdade quando diz que coloca 12% da receita na saúde. Não é verdade, é 8,9%. Tá? O resto é maquiagem. O resto são coisas que a lei proíbe. Por exemplo, contar como despesa de investimento no SUS o Hospital da Brigada. O Hospital da Brigada é fundamental, é muito bom, funciona muito bem, mas eu não posso baixar no Hospital da Brigada. E tu também não pode. Se nós não pudermos baixar, ele descumpre um princípio do SUS que é a universalidade. Qualquer aparelho do SUS tem que ser disponível para toda a população. Se não é, se é restrito a um grupo de pessoas, não é um investimento do SUS. Então, o dinheiro posto no Hospital da Brigada, como pior, o dinheiro usado para pagar os aposentados da Secretaria de Saúde, isso não é investimento no SUS. O governador sabe que não é, mas mesmo assim maquia as contas e manda para o Tribunal de Contas. E o procurador da Camino, que é um homem sério, correto, aponta e diz, aqui está uma ilegalidade. E recomendo ao Pleno do Tribunal de Contas que reprove as contas do governador. E o que faz vai para o Pleno, que é um tribunal político, todo mundo ali é ex-deputado, é indicado por um governador, né? Aí o Pleno diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos aprovar as contas do governador, mas vamos fazer uma ressalva. Vamos dizer, governador, o senhor não me faça mais isso. Então é uma coisa do tipo assim, entra um sujeito, rouba a bicicleta do meu filho no meu pátio, eu pego ele e digo, olha, isso não é correto. Dessa vez tu leva a bicicleta, mas não repete. Aí amanhã ele leva a roupa do varal e digo, olha, não pode. Dessa vez leva a roupa, mas não repete. Ora, isso não tem fim. Então nós gaúchos, temos que cobrar do nosso Tribunal de Contas que cumpra com o seu dever moral. O seu dever moral, e diga, reprovo as contas do governador Sartori. Não por ser o governador Sartori, porque os outros fizeram a mesma coisa, mas porque em algum momento nós temos que ter a coragem, a grandeza, e o Tribunal de Contas tem que ter essa coragem, essa grandeza, de dizer, não vou assinar embaixo de um ilícito, não vou assinar embaixo de uma ilegalidade. E aí, isto vai para a Assembleia Legislativa. Que agora o deputado está numa situação muito cômoda. Ele aprova as contas do governador e diz assim, não, o órgão técnico que é o Tribunal de Contas aprovou, então aprova. Agora, quando o Tribunal de Contas reprovar, ele vai ter que aprovar contra a determinação do o Conselho do Tribunal de Contas. Quando ele voltar, estávamos falando de Pelotas, eu voltei ontem de Pelotas, por isso estou pensando em Pelotas, quando chegar o deputado eleito pela região de Pelotas, vai na rádio local e o repórter lá, o jornalista, vai perguntar, deputado, por que o senhor preferiu votar a favor do governador do estado e contra o nosso hospital aqui? Resolveu votar aprovando esse desvio de verba, porque desvio não é só tirar o dinheiro e botar no bolso, é botar onde ele não devia estar.
aprovar esse desvio de verbas que o governador Sartori está fazendo. Eu vou estabelecer E isso vai criar um problema para o deputado. Eu vou estabelecer um pequeno contraponto, não gosto de ser repetitivo, mas a verdade é que eu entrei no primeiro governo Guazelli, em 75, estava dizendo para o procurador Rubim que ainda fui funcionário do pai dele no planejamento do primeiro governo Guazelli. Todo mundo contribuiu, eu posso falar de 75, não posso falar antes, todo mundo contribuiu de 75 para cá para aumentar esse rombo. E todo mundo fechou um olho. E foram fechando, e foram fechando. E aí eu não estou achando culpado para trás, porque não adianta olhar para trás, porque já aconteceu. E aí, na última gestão, eu quero crer que qualquer governador, cada um a seu jeito, que é o bem comum, na última gestão ainda aconteceu um fato, não que os servidores não merecessem. Eu estou na situação de um servidor que não sou Marajá, que não recebi até hoje. Mas se recebesse o mês passado, eu recebia R$100. Chegou um ponto que ainda a última gestão gerou despesas, não que não merecidas, para o próximo governo. Então, eu não estou defendendo o governador Sartori, nem tenho procuração dele, e ele não é uma unanimidade, eu não concordo com tudo que ele está fazendo, mas não tem outro caminho. Eu costumo dizer em negociação no escritório que, quando é uma coisa que envolve questão financeira, que eu tenho 10 motivos para não pagar uma conta. O primeiro deles é que eu não tenho dinheiro. Quer ouvir os outros 9? A greve não vai fazer aparecer dinheiro. Aliás, a greve vai gerar mais despesa. Se o professor pudesse enxergar para o outro lado, o Estado tem muito pouco dinheiro. E esse muito pouco dinheiro nós temos que distribuir como se isso aqui fosse um Bolsa Família. Não vou fazer greve, então agora eu vou gastar mais dinheiro. Porque as crianças vão ficar em casa. Não tem solução, a greve não vai dar solução para esse problema. Nós temos que passar por essa enorme crise que vem há mais de 40 anos. Caiu no colo do governador Sartori. Do jeito que ele enxerga a administração do Estado, ele está enfrentando. Eu estou enxergando que o buraco vai ser menor no ano que vem e paulatinamente melhor até nós chegarmos a uma nova realidade. O custo doloroso, fundamentalmente na saúde, é que essa conta está chegando no momento que as pessoas precisam e não tem de onde tirar. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e a defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Nós estamos até aqui tratando de assuntos áridos. Vamos fazer uma pausa que refresca, porque o procurador Daniel Sperber Rubim está nos trazendo em primeira mão um livro que, aliás, em primeira mão no programa, os telespectadores do programa, que se chama Heróis, o senhor me permite que eu vou mostrar a capa, Heróis de 77. É uma obra que rememora um ano em que o Grêmio obteve a conquista do título. Eu me lembro desse jogo, André Catimba dando um salto mortal. Nos fale, doutor Rubim, sobre o que lhe inspirou a redigir essa obra. É um livro imperdível. Bom, falando do Grêmio, é imperdível. Gremista, o senhor? Sou gremista, mas sou gremista sadio, não sou doente. Eu sou vascaíno como qualquer um. Mas aqui não tem qualquer um. Bom, de qualquer modo, os gremistas aqui são maioria. Tá. Um vascaíno e um cruzeirista. Tá. São 285 páginas.
com material fotográfico também. Maravilhoso. Eu estava aqui, folheando, e faz uma referência ao tio Bitenca, Hermínio Bittencourt. Tinha o cantinho do tio Bitenca lá no Olímpico, isso, né? Figura histórica lá. Como repórter convivi com o tio Bitenca. Não era o Bitenca que era professor do Anchieta? Não. Ele era comerciante, tinha uma loja de comércio no centro da cidade. Me lembro, olha, com muitas saudades do tio Bitenca, uma figura, um gremista extraordinário, e tantas outras. O que lhe inspirou, o que lhe levou a escrever a história do maior campeonato gaúcho de todos os tempos, o campeonato de 1977. O título é Heróis de 77. É preciso contextualizar um pouco aquela época, né? Porque o Inter tinha formado naquela época o maior time da sua história. O time de 75, 76 do Inter era muito superior, eu falo isso para os mais jovens, do que esse time que ganhou 2 Libertadores. Manga, Cláudio Duarte, Cláudio Duarte, Figueroa, Hermínio ou Marinho Pérez, Vacaria, Falcão, Batista Carpegiani, Valdomiro Dario Lula. Era uma máquina. E o Grêmio vinha de 8 anos consecutivos de derrotas e, como se tudo isso não bastasse, o Inter ainda era bicampeão brasileiro. Então era um momento terrível para ser gremista. Eu, em 77, tinha 12 anos, né, e vivi aquela conquista. Eu estava no jogo, eu conto no livro, eu estou atrás da goleira onde o André Catiba fez o gol e depois deu esse salto. Então esse campeonato foi muito emblemático para os gremistas porque ele interrompeu uma série de 8 anos de derrotas e logo depois, 4 anos depois, o Grêmio foi campeão brasileiro e 6 anos depois foi campeão da América e do mundo. Então o Grêmio sai de uma situação de clube completamente humilhado, derrotado, para uma situação de campeão do mundo em apenas 6 anos, né? E agora, como o campeonato completou 40 anos, eu comecei a pensar, uns 2, 3 anos atrás, quem sabe eu escrevo. E depois que eu decidi escrever, eu praticamente me mudei de lá para dentro do Museu Hipólito José da Costa, o Museu de Comunicação Social. Até te via lá algumas vezes pesquisando também. Pesquiso frequentemente. E eu li todos os jornais, todas as páginas de esporte de todos os 4 grandes jornais que tinha o Rio Grande do Sul naquela época, porque às vezes a gente esquece, né? Mas naquela época tinha a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, o Correio do Povo e 0 Hora. Eram 4 jornais. Então, a partir da pesquisa desses 4 jornais, eu escrevi o livro. Foi um processo muito, muito prazeroso de pesquisar e depois de escrever. E no dia 25 de setembro, há 2 semanas atrás, praticamente, completou exato 40 anos. Houve o lançamento do livro. E alguns jogadores da época, o próprio André Catimba, o Oberdan, o Iura, a Anchieta Tarcísio, estiveram presentes. Eu aproveito para dizer que a primeira edição já está esgotada, né? Felizmente já está esgotada, mas eu já entrei em acordo com a editora e nós vamos publicar uma segunda edição que vai ser lançada na Feira do Livro e eu estarei até autografando dia 11 de novembro a partir das 18h30. Né? É um livro para quem viveu aquele momento possa revivê-lo e para quem não viveu, os mais jovens possa conhecê-lo, como eu digo na introdução. E lá estaremos. Parabéns à editora Agir, do nosso AGE, do nosso querido professor Paulo Ledur. Eu lhe parabenizo. E o senhor estava recordando o time do Internacional de 77, eu estava lembrando da equipe que iniciou a série, que tinha Gainete, Laurício, Scala, Luiz Carlos e Sadi. Foi o início, né? Da gloriosa fase série de campeonatos do Inter. Com diretores, eram os mandarins. Mandarins, a partir de 1969. Ibsen Pinheiro, Aldo Dias Rosa, Cláudio Cabral, Ivo Correia Pires. Que eu cito bastante no livro, porque eu cito muito os jornalistas esportivos da época. O Ivo Correia Pires era um deles, né? O Ivo Correia Pires, jornalista que veio da cidade de Rio Grande, eu tive o prazer de conviver com o Ivo, que era um apaixonado pelo Internacional. E boas memórias daquele período em que o futebol não era tão mercantilizado. É verdade. Era mais romântico. Era mais romântico, não tanto, menos negócio, aliás, negócio, porque a começar pelos salários dos jogadores, não tinha verba de televisão, o futebol era outro. Né? Não era desapego, porque o dinheiro não havia, mas havia amor à camiseta. Tinha mais paixão. Mais paixão. Mais paixão. Então, lhe parabenizo. Heróis de 77. Temos que aguardar a segunda edição. Daniel Sperbi Rubim, procurador de justiça, que nas horas de folga frequentou os jornais que
E aqui o senhor fez uma referência ao Museu de Hipólito da um Costa. acervo... Um acervo extraordinário. Espetacular. 100 toneladas, brigadeiro, de revistas e de jornais. A história do Rio Grande do Sul, do Brasil, está lá. Toda a coleção do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã, de vários jornais estrangeiros, porque quando os consulados eram fortes aqui, que hoje já não são, eles recebiam jornais e, depois de um tempo, eles doavam para o Museu do Estado. E não são apenas veículos impressos, tem cinema, tem filmes, tem discos, a memória do Estado lá, e está ocupando um prédio, que é um prédio histórico, foi a sede da redação do jornal A Federação, que era o jornal do Partido Republicano, e infelizmente, na esquina da Andradas com a Calda Júnior, e infelizmente, por problemas do telhado, está com o seu acervo sob risco. Quando chove é um problema, o acesso agora aos pesquisadores está bastante limitado. Eu daqui faço um apelo, como fazem os professores, como fazem os médicos. Tem que dar um jeito de encontrar um modo para preservar, porque aquilo ali, se aquilo ali desaparecer, vai desaparecer a nossa história, a nossa memória. Eu diria que seria um muito bom uso da Lei Rouanet. Bom. E não os crimes de pedofilia que a Lei Rouanet patrocinou no Rio Grande do Sul, em São Paulo e Alhures. Então, faço um apelo ao governo, aos responsáveis. O secretário Vitor Hugo é um secretário competente, dedicado. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, recentemente eleito, Marco Aurélio Alves, um esforço extraordinário. A Secretaria da Fazenda ajude um pouquinho, porque não é muito dinheiro, é trocar um telhado para permitir que esta memória extraordinária, jornais, revistas, essa memória seja preservada. Armando, se me permite, o nosso procurador falou sobre a Folha da Tarde, eu estava me lembrando de um episódio, falamos em amenidades, né? Eu estava me lembrando que o Rubem Braga, no governo Getúlio Vargas, havia me esqueço a sigla, que era uma espécie de DOPS da época do Getúlio. Uhum. E o Rubem... DIP, isso. E o Rubem Braga, que eu considero o maior cronista do país de todos os tempos, o Rubem Braga andou falando algumas coisas que não devia do Getúlio. E bateram na casa dele, ele viu que foram procurar, ele não estava, ele viu que as coisas não estavam bem e falou com o Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade disse, não, eu tenho um amigo em Porto Alegre, tu precisa sair de cena um tempo. Tem um amigo em Porto Alegre que chama-se Mário Quintana. Eu vou te mandar com uma carta para o Mário Quintana, tenho certeza que ele vai achar uma maneira de te ajudar. E aí veio o Rubem Braga com uma carta do Carlos Drummond de Andrade para o Mário Quintana, e o Mário Quintana arranja para ele um emprego na Folha da Tarde. Uhum. E aí o Rubem Braga escreve para o Carlos Drummond de Andrade agradecendo, olha, realmente sujeito fantástico e tal, me recebeu muito bem, resolveu um problema, me conseguiu um emprego e tudo, foi ótimo. E vai me dar um tempo para que as coisas esfriem no Rio de Janeiro e tal, maravilha. Agora, os gaúchos têm uma coisa engraçada. Ele me levou para ver o pôr do sol, como se o sol só se pusesse no Guaíba. No mundo inteiro o sol se põe. E os gaúchos levam para ver o pôr do sol. Eles não têm o que mostrar, levam para ver o pôr do sol. Ele achou muito divertido isso do Mário Quintana. Várias manifestações de telespectadores. Só tem uma solução. A volta do Exército e o fechamento disso que chamam de Congresso. É a única solução. Opinião do senhor Érico, da cidade de Dois Irmãos. Acreditar nos seus sonhos precisa ser uma prioridade. É por isso que a Unicred tem 2 caminhos para você investir seus recursos sempre com os melhores rendimentos. Ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça os nossos serviços pensados para o seu futuro. O senhor referiu à Folha da Tarde, eu tive o prazer de trabalhar na Folha da Tarde, tendo como diretor de redação nosso querido e estimado Walter Galvani. Maravilhoso. E hoje integra, representa a Associação Rio-Grandense de Imprensa no Conselho Estadual de Cultura.
O Galvani foi o criador do formato de estágio para alunos de jornalismo no Rio Grande do Sul, pioneiro no Brasil. Revelou tantos talentos que em meados da década de 80, eu vi os três principais jornais de televisão. Os 3 principais jornais tinham como editores egressos do estágio da Folha da Tarde. Bem, tão grande foi. Quando a Veja, em 1969, começou a formatar a sua equipe, veio buscar a gente aqui e perguntou para o Galvani: Galvani, quem é que tu sugeres, quem é que tu aconselhas? Vários colegas nossos foram trabalhar na primeira equipe da Veja. Resultado da competência, da qualidade, da dedicação, do carinho do jornalista Walter Galvani com os seus estagiários, que até hoje são muito... Eu não fui estagiário do Galvani, mas aprendi muito na redação com o Walter Galvani. Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. No destaque hoje, a defesa do presidente Temer, seus advogados, comparam o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a um pistoleiro de conduta imoral, dizendo que ele articulou a delação da JBS para criminalizar a política e fulminar o atual governo federal. Opiniões? Doutor Argolo sorri. Eu acho que o nosso procurador Janot fez um excelente trabalho por esse país. Foi um homem diligente, foi um homem aplicado, foi um homem dedicado ao trabalho, foi um homem destemido, corajoso, que enfrentou poderosas corporações, enfrentou o poder imenso do dinheiro e colocou muitas pessoas na cadeia. Eu sou um admirador do procurador e acho que ele é uma das pessoas a quem o Brasil deve muito. Compreendo, né, que, não restando argumentos ao nosso presidente, o que resta a ele é desqualificar o seu acusador. Não tendo argumentos para se defender, trata de desqualificar o acusador. Acho que é isso que nós estamos vendo, nada mais do que isso. E a segunda denúncia, será que vai prosperar, Não passa. travar? Não passa? Não passa. Mas o senhor acha que não passa pela articulação do presidente com a sua base parlamentar e outros, ou não passa pela inconsistência das denúncias? Não, eu confesso, eu não tenho a capacidade jurídica. Então não vou entrar, eu vou olhar como alguém, né, que tem um pouco mais de cabelo branco e que já observa os cenários que se passa, principalmente no Congresso. Não Aqui vai no passar. Rio Grande do Sul se diz, já tem poeira nas botas. Isso, exato. Eu digo poeira de estrela, né? Um pouco de poeira de estrela. Mas eu vejo assim, não vai passar, não vai passar. O Temer vai completar o mandato dele até o final do ano que vem, né? Vai comandar de alguma maneira as eleições, quer dizer, não vou comandar, mas vai influenciar de alguma maneira as eleições de 2018, e aí volta quase um mantra que nós temos feito, inclusive aqui no programa, Bode, que é o sentido de a senhora e o senhor telespectador terão, o ano que vem, o dever e a responsabilidade de mudar essas coisas que estão aí. Porque se os senhores votarem nos mesmos, ficará tudo do mesmo jeito.
Mais alguma opinião a propósito da manifestação dos advogados? Eu vou fazer também presidente Temer, por favor. Uma colocação, não tenho representação do presidente Temer, mas tenho as minhas avaliações pessoais. Eu concordo com o doutor Argolo sobre a postura do doutor Janot, que ele atuou talvez muito corretamente. Eu não vou entrar no mérito porque não li os temas que ele defendeu, não entrevistei e não participei das gravações com as quais ele se deu conta, mas eu prefiro a postura do Moro. Na minha visão pessoal, a postura do magistrado, de um procurador-geral da República deve ser de cumprir a função dele na fiscalização da lei, no exercício, e acho que não ficou bem para o Brasil. Se a presidência não vai bem, isso é uma avaliação dos cidadãos, se o Congresso não vai bem, isso não é motivo que a maior autoridade, como Procurador-Geral da República, saia cuspindo flecha e jogando lenha na fogueira. Isso não ajuda o Brasil. Eu acho que nós temos que pensar no Brasil. Se há quem defenda, e eu não estou aí a entrar no mérito da saída da Dilma, da entrada do Temer, mas com todas as dificuldades o Brasil andou. E acho que não é matar o Temer, ou matar o João, ou matar o Manuel, que vai melhorar o que está posto. Nós precisamos trabalhar, olhar para frente, e o que já aconteceu, o judiciário que cuide. O senhor Edgar Pinter manifesta a sua opinião a propósito que nós falamos aqui de bancos. Informa a mesa, e principalmente o presidente do Sindicato Médico, que ninguém é obrigado a pedir dinheiro emprestado para banco. Não quer ter dívida, não peça. É assim simples. A propósito dos valores... Se me permite, eu vou fazer um comentário para a gente ver como são simples essas questões. O Meirelles era presidente do Banco de Boston no Brasil, que era o maior credor do país, o banco que mais tinha dinheiro emprestado ao país. Este homem foi então convidado para ser presidente do Banco Central pelo presidente Lula. Sai do Banco Central e vai para o Conselho de Administração da JBS, que é tudo isso que nós vimos. Sabemos o que é a JBS. Aí ele sai do Conselho de Administração da JBS para ser ministro da Fazenda e ser o fiador do governo Temer, né? Então veja como as pessoas circulam aí, né? Não é assim tão fácil se livrar dos bancos. Os bancos estão infiltrados até no governo Lula, até no governo Dilma, até no governo Temer. Eles, com o poder que têm, não é tão simples assim se livrar deles. O senhor Marciano de Canguçu, um abraço a todos os que nos acompanham na região de Canguçu, diz que há 4 anos os professores não ganham aumento. Se seguir assim, mais 2 anos os professores estarão trabalhando por um salário mínimo. E tem que parar, sim. Bom, o diagnóstico está corretíssimo. E a propósito de juros que o governo federal paga, que foi uma referência do doutor Argolo, estou acessando o jurômetro. O jurômetro é um placar eletrônico mantido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que aponta, segundo a segundo, o valor pago pelo governo federal para rolar a sua dívida, que hoje já está... Vai quebrar o computador dele. Mas nesse momento... O número é tão expressivo que vai sair da tela. Nesse momento está sair da tela. Isso é a realidade que nós vivemos. Está em 295 bilhões 504 milhões de reais. Esse é o valor pago pelo governo federal só de juros para rolar a sua dívida, e esta contagem começou no dia primeiro minuto do dia 1º de janeiro deste ano. 295 bilhões 505 milhões de reais. A dívida continua lá. Isso é só o juro da dívida. O juro da dívida para... Todo esse dinheiro ele é retirado do pagador de imposto, das pessoas, porque tem que financiar um déficit estratosférico. Que não para. Em grande parte... Eu, se me permite, Borges, eu sempre digo o seguinte: dinheiro não é uma coisa que desaparece no ar. Quando ela sai do bolso da saúde, vai para um bolso, vai para o bolso do banqueiro. Isso está muito claro. O dinheiro que está faltando na saúde está enriquecendo banqueiros. Em algum momento nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre isso. Quando nós resolvemos congelar por 20 anos
as verbas destinadas à saúde e as verbas destinadas à educação, nós temos que nos perguntar, não é chegado o momento de chamar os bancos e dizer, nós não vamos parar de pagar os bancos, nós sequer vamos parar de pagar este juro absurdo, vamos só congelar no sentido de não continuar crescendo, pelo menos até que as pessoas parem de morrer por falta de luva cirúrgica e de campo. Aqui em Canoas, a tal de GAMP, falta campo cirúrgico, que é um pedaço de pano com um buraco no meio para se botar em cima da ferida cirúrgica para fazer asepsia. Falta isto. O senhor Luciano observa, por que o governador Sartori não faz o mesmo que Minas Gerais? O cruzamento de contas a 30 milhões em crédito, pois falta coragem para o nosso. Bom, o telespectador está se referindo a uma denúncia que Minas Gerais fez com relação ao cruzamento. É a Lei Candir, né? Só que Minas Gerais não conseguiu ainda fechar esse esquema e vai fechar o ano. Nós, no Rio Grande do Sul, vamos fechar o ano com 5 bilhões de rombo. Minas Gerais com 20. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do médico Paulo de Argolo Mendes. Pois não. Muito rapidamente, é extremamente preocupante essa situação de estarmos com a verba destinada à saúde completamente bloqueada. Isto significa dor, sofrimento e morte. As pessoas vão morrer por esta decisão de sustar a destinação de recursos para os hospitais, em particular do interior. Ponto final do advogado Eduardo Krause. Meu ponto final é curto de coração grande. No dia 13, a minha mãe faz 90 anos. Ela me ensinou a não me capturar. Ponto final do brigadeiro Raul Dias. Então, convidar os nossos amigos e amigas telespectadores, certo? No dia 12 de outubro, nós teremos o Dia de Portões Abertos lá na base aérea, com, inclusive, a Esquadrilha da Fumaça. E um especial abraço para os amigos lá da base aérea, o Machado e a Glaci, que é um casal que nos assiste todos os dias. Ponto final do Procurador de Justiça, Daniel Rubim. Quero agradecer a oportunidade, Burdi, e relembrar então que o meu livro está sendo relançado então na Feira do Livro no dia 11 de novembro, a partir das 18h30. Muito obrigado, Burdi. Nós que agradecemos, chegamos ao final do programa, agradeço aos ilustres participantes, agradeço em especial a todos os que nos acompanharam. A seguir, a atualização das notícias e logo depois o Atualidades Pampa. Pampa Debates voltará amanhã com a apresentação do titular Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.